Bem, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um exemplo da máquina de refrigerantes que está exemplificada no Varride, capítulo 5. E essa máquina de refrigerantes ela é composta por um sisteminha onde tem uma entrada C, que significa se tem moeda ou não, a entrada A, que significa o valor da moeda, a entrada S significa o valor do refrigerante, a saída D, que significa dispenser, que é para liberar o refrigerante, e também aqui tem o registrador local chamado TOT com 8 bits. Aqui está um exemplo da máquina, do sisteminha, que no primeiro estado, o estado inicial, ele reseta os valores do registrador local e de D. Em seguida vai para o estado de espera, que ele espera pela moeda. Se vir moeda, vai para o estado ADD. No estado ADD ele vai atualizar o valor total. O valor total é igual ao valor total mais o valor da moeda. O valor da moeda presente. Volta para o estado wait. Enquanto o valor total for menor do que o valor do refrigerante e não tiver moeda, o estado de wait ficar se repetindo. Quando o valor armazenado tiver maior do que S, que seria TOT menor que S barrado, e não tiver moeda, aí o wait vai para o estado de dispensa. Tá aqui em wait, se TOT for maior que S, vai para o estado de dispensa. No estado de dispensa, D recebe 1. Define D, dispensar o refrigerante. Retorna para o estado de inicialização. A partir dessa máquina de estados, dá para definir o bloco operacional, que seria o data path. Nesse data path, ele é o bloco responsável por fazer a parte aritmética da máquina de estados, que seria a soma, comparação e armazenamento dos dados. Então aqui tem um registrador local, o TOT. Ele está recebendo como entrada o valor da soma, que seria a sua saída mais o valor de A. E também no DataPath tem como saída o TOT LTS, que significa TOT menor que S, que é onde ele compara o valor de TOT e o valor de S. E tem como entrada o load do TOT e o clear do TOT, registrador local. Aí a partir desse DataPath e da máquina de estados, dá para construir o bloco de controle. O bloco de controle ele tem como saída as entradas do bloco operacional e também D, que seria um sinal de controle, e C também é um sinal de controle. E também o TOT LTS ele recebe como entrada, que seria uma das condições para a dinâmica da máquina funcionar. Aí está aqui o que seria o bloco de controle, representado por essa máquina de estados de baixo nível, o bloco operacional e a conexão que faz entre um e outro, e a saída e as entradas aqui. Aí, a partir dessa dinâmica aqui de transição de estados e o que acontece em cada estado, é realizada a codificação de cada estado, feita a tabela para saber o estado atual e o estado futuro, e implementado o circuito lógico combinacional que vai para o sistema aqui de parte combinacional e a parte sequencial que se conecta aqui ao bloco operacional. Tem aqui o C, D, S e A.
de acordo com o que foi apresentado mais acima. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar uma simulação no Quartz. Aqui eu tenho o mesmo sistema da máquina de refrigerante, onde eu tenho a entrada C, a saída D, o clock, reset. Tenho também as entradas S e A. Abrindo aqui dentro, eu tenho o bloco de controle, bloco operacional, que aqui é um pouco diferente nessa implementação, que ele tem o total carregar e total zerar. Abrir aqui o bloco operacional, ele tem, que no caso esse total carregar e total zerar seria o load e o clear no caso. O registrador, o comparador e o somador. No caso, o registrador e todos esses outros componentes foram implementados em VHDL. No VHDL, por exemplo, VHDL ela é uma linguagem de descrição de hardware. O que seria isso? Uma linguagem que não é correto, 100% correto definir como se fosse uma linguagem de programação. É uma linguagem que descreve a arquitetura de um hardware, como aqui, e descreve a entidade. No caso aqui eu defino as portas e as entradas e as saídas nessa parte do código. Seria clock, as entradas aqui, total carregar, total zerar, entrada, total IR, saídas. E aqui em arquitetura eu defino o comportamento do hardware. No caso, o que ele faz? Por exemplo, o registrador, quando o load é 1, a saída recebe a entrada. No caso aqui, if total zerar, que seria o clear, então a saída recebe 0. Else if clock event, que no caso aqui diz quando tem um pulso de clock, que é específico da linguagem, e total carregar, que no caso total carregar é load. Então a saída, total saída, recebe o que está na entrada. No caso ele define 2 saídas, que é para fazer a conexão em outros sistemas, mas aqui é o comportamento de um registrador. Por exemplo, de um comparador, ele define as 2 entradas, a saída é apenas 1 bit, e a saída vai ser 1 quando um valor for maior do que o outro, ou menor, vai depender do comparador que você for fazer. E assim, com essa linguagem você consegue descrever o que aquele hardware representa. Por exemplo, o somador, eu vou definir que a saída vai receber o resultado da soma das 2 entradas. Aí eu defino quais são as entradas. E por aí vai. É assim que o VHDL funciona. A gente não utiliza mais flip-flops ou portas lógicas, circuitos combinacionais, mas não. É definindo por forma de descrição. Daí o próprio sistema vai interpretar o que isso representa em lógica sequencial ou combinacional. Então, abrindo aqui o bloco de controle, no bloco de controle ele tem a parte combinacional e a parte sequencial, também ambas implementadas em VHDL, que no caso coloca a dinâmica dos estados, esperar, o próximo estado ele vai ser esperar quando o atual for iniciar, que é a dinâmica do estado atual e estado futuro. O estado futuro vai ser esperar quando o atual for esperar e C for 0 e total menor que S for 1. Significa que eu estou naquela dinâmica, nessa dinâmica aqui.
do weight. C barra totality S. Aí mesmo jeito, quando tem somar, sempre a dinâmica. E em seguida, aqui acontece as execuções. D vai ser 1 quando o atual for fornecer. Vai ser 0 quando o atual for iniciar. Total zerar vai ser 1 quando o atual for iniciar. Total carregar quando o atual for somar. No caso, esse atual e esse próximo são relacionados a estado. Estado atual e estado futuro. E aqui no bloco operacional tem as entradas e as saídas. No caso seria a parte combinacional e tem a parte sequencial. A parte sequencial é só atual e futuro, de acordo com o pulso de clock. É como se fosse definição de 2 flip-flops aqui. Então, se eu for simular aqui, deixa eu abrir aqui o waveform. Aqui nessa waveform está definido que o valor do refrigerante é 100. Aí coloca-se uma moeda de 110, depois uma moeda de 50, depois uma moeda de 40 e depois outra moeda de 40. Deixa eu ver aqui se ordenou. Ó, ele coloca a moeda de 110 aleatoriamente, então logo após o acréscimo da moeda de 110, já que o valor do refrigerante é 100, então vai logo dispensar o refrigerante. No caso, nesse exemplo não tem um acúmulo do troco, ele simplesmente zera o troco. Não é possível guardar. Daí então, próxima moeda é 50, não há dispensa. Depois acontece o carregamento de uma moeda de 40. E se guardasse, esse circuito guardasse o troco, com essas duas moedas já completaria o 100 e em seguida poderia haver a dispensa. Como ele não guarda o troco dessa compra anterior, então teve que colocar novamente outra moeda no preço de 40, daí que o refrigerante foi dispensado. E é isso.